Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o que eu vou fazer? Eu vou construir o código em Java que trabalha com esse layout que está aqui, no adicionar, né, ou editar o produto. Esse layout eu já mostrei aqui no meu canal no YouTube, esse vídeo de número 7 aqui, o layout da tela Activity Add Edit Product. Então, você tem esse vídeo aqui. O código em Java que eu vou fazer é para trabalhar com este layout aqui, tá bom? Então, eu toco no botão de novo, né, para adicionar um novo produto. Então, eu tenho aqui tocar aqui, né, adicionar um novo produto, eu venho para esse layout, a construção desse layout está nesse vídeo 7. Esse layout, além de funcionar para adicionar o novo, ele também funciona para você editar um item. Então, quando você toca um item, eu estou editando ele aqui. Então, observe que o título até mudou para edição do produto. Tudo bem? Então, vamos para a programação em Java. Mas antes, eu quero te chamar a atenção de um detalhe. Eu vou incluir uma modificação no arquivo deste layout. Para quê? Para que no momento que eu inicie, né, a próxima atividade que é adicionar ou editar, ele não tenha exibição do nosso teclado virtual. Então, eu vou modificar 3 atributos dentro do layout para que a gente possa ter essa funcionalidade aí, tá bom? Então vamos lá na sequência aqui. Então não esquece, vídeo 7 lá do canal do YouTube para você ver a construção do layout. O que eu vou fazer daqui para frente é a programação em Java. Então está aqui o layout, né, para adicionar ou editar o produto. O que eu comentei com vocês, eu vou acrescentar aqui 3 atributos novos, né, aqui no início da construção desse layout. Então, esses 3 itens novos que eu vou colocar aqui, o primeiro deles vai ser o ID para esse layout, né? Então, eu vou ID, ID, vou adicionar o nome do layout. Vou chamar ele de layout, underline, add, edit, product. Bom, vou colocar um ID para ele, porque eu vou fazer uma referência lá na programação em Java para este nome de layout, tá bom? Não é pelo arquivo de layout, que é o Activity Add Edit Product, que você observa aqui o XML, tá bom? Então você está observando aqui. O que eu vou fazer para todo o constraint layout, para toda a construção do layout. Também vou adicionar a questão do foco, né, que eu comentei com vocês, de quando eu tiver o teclado virtual. Então, eu vou colocar aqui Focusable, né, aqui é Focusable. Eu vou dizer que ele é true, tá? Vai ter o foco. E o foco também no toque. Vou adicionar isso aí, Focus em Touch Mode, né? Vou colocar aqui como true também. Então, são essas 3 modificações que eu fiz aqui no layout. E agora, nós vamos partir para a programação em Java. Então, eu venho aqui dentro da pasta Java, né, do primeiro item que nós temos aqui, né, da pasta BR. Vamos criar aqui o nosso arquivo da atividade Java para ele. Então, um botão direito, New Java Class, e aí eu vou dar o um nome para essa nossa nova classe. Eu vou chamar de Product add edit, né? Então vai ser produto para adicionar ou editar, activity. Muito bem. Então eu estou aqui preparado para começar a fazer a programação. Eu vou ocultar aqui o menu de projeto e vou começar a fazer a minha programação aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a herança de quem? Do app compat activity. Muito bem, observe que já adicionou import. Eu vou dar aqui dentro, né, da nossa classe, product agent. Eu vou adicionar aquela marcação, lembra da tag? PSFS, PlayStation Futebol de Salão, PlayStation Futebol de Salão, Public Static String Final. Vou chamar aqui o nome, vou criar essa constante chamada tag, né? E essa tag eu vou dar o nome de Product Add Edit Activity. Isso aqui ajuda a gente na hora que nós estamos fazendo depuração do código, depuração, debugando o código, procurando erro no nosso código, tá bom? Essa tag ela é interessante por isso. O que mais que nós vamos fazer? Vamos criar aí objetos, né, para que a gente possa ligar eles com o nosso layout. Então, eu vou declarar aqui os objetos, um deles, o primeiro objeto é o modo,
né? É um objeto que vai indicar se é para adicionar, né? Add, ou editar o nosso produto. Então, eu vou criar aqui, usar a classe string, mmod, tá? Esse objeto mod ele vai representa, né? Representa add ou edit do product. Ele vai ter esse conteúdo aí, tá bom? Ele representa o add edit. Temos dois edit text, temos o button, temos o rating bar, temos o slide, temos chip. Então, todos esses itens, né, que eu tenho aqui de layout, né, eu vou declarar eles, eu vou criar os objetos para associar com eles, tá bom? Então, eu vou começar aqui o text view do cancel. Então, eu vou usar a classe text view, m, Ctrl espaço text view, cancel. Então, eu tenho um objeto, né, dentro da nossa combinação, eu tenho um objeto que é o cancel. Vou ter button, né? Vou ter o button. Então, vou usar a classe button. Ele está reclamando para fazer o import, Alt Enter, para importar a classe button, M, Ctrl espaço button, né? Esse button, ele vai ser o salvar. Então, button save aqui. Save product. Esse nome completão para ele. Edit text, para fazer a digitação do nome e o preço. Então, eu vou usar a classe ET, né? Edit text. M, Ctrl espaço, edit text para o name. Opa! Para o name do produto, eu estou indo muito rápido, né? Vocês percebem, né, que está muito rápido. E vou usar o edit text também para o preço, né? M edit text price. Lembrando que no preço eu vou fazer uma digitação, então eu vou criar algumas regras para digitação do preço, que é número, usar casas decimais, então eu vou ter que criar dentro dessa classe essas regras aí também. O que mais? Eu tenho o rating bar, então o rating bar, a bar, né, o rating bar, M, quanto espaço, rating bar, price, né, price, só para o rating bar que é a percepção do preço. Também vou ter o slide, né, o slider, né, então vou assim, slider, usar a classe slider, que é aquela barrinha que eu arrastei, vou ter que fazer um Alt Enter para importar ele, M, contra espaço, slider, cycle, ciclo, vou colocar só assim, slider cycle. E mais? Eu tenho o chip group, né? Então eu tenho o chip group, aquela caixa azul, né? Não sei se você se lembra aqui, deixa eu mostrar para você. Opa, close aqui. Essa caixa azul, então eu vou controlar os itens que estão dentro dela, que são os chips. Então eu tenho o chip group, então eu vou colocar aqui chgrow, isso, chip group, M quanto espaço, chip group options. Então a caixa azul é o chip group options. E dentro desse chip group options eu vou ter os chips, né? Cada itemzinho lá. Então eu vou usar a classe chip. E aí eu vou criar os vários objetos, né? Está pedindo para fazer import, Alt Enter para importar. M contra espaço chip 0, M chip 1, M chip 2, M chip 3, M chip 4. Então, cada um daqueles chips que eu tenho, eu vou dar esse aqui é o chip 0, tá? Esse carinha aqui em amarelo é o chip 0, chip 1, chip 2, chip 3, chip 4. Que mais que eu vou precisar para controlar? Eu tenho que controlar os valores que eu tenho do slider, né, da barrinha, e também eu tenho que controlar o valor do chip. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo inteira, v de variável, tá? V slider value, e eu vou ter um v também, uma variável para o chip value. Então, eu estou definindo aqui. Vou criar também um objeto para representar as mensagens de erro, tá? Que eu possa ter. Então, as mensagens que eu vou transmitir para o nosso usuário, para o utilizador do aplicativo. Então, eu vou criar aqui a classe, né, usar a classe string, mmessage vai ser um objeto que vai conter uma mensagem. Muito bem, então eu tenho aqui todos os objetos que eu preciso para a nossa classe. O controlador lá, mmode, né, aqui na linha 18, para a gente ter, saber se está editando ou está adicionando um produto. Então vamos aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar o método, a funcionalidade para execução do cancel, quando eu clico no item de cancelar o que eu estou fazendo. Então vou lá, private void, perform cancel, né? O perform quer dizer executar, né, a ação de cancelar. Então eu vou criar aqui, observa que eu
é uma funcionalidade eu usei abre e fecha parênteses, né? O verbo perform, eu abri e fecha chaves, porque eu vou programar dentro dessas chaves. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma intenção, uma intent, né? Uma intenção de resposta. Então, M, Ctrl espaço intent, reply, né? Eu vou instanciar ele com a nova intent. O Android Studio já sabe que é intent, porque está lá no começo do código, então no intent é a nova intenção. O que vai acontecer com essa nossa intenção? Eu vou definir um resultado, set result, tá bom? Set result, resultado cancelado. Observe que eu digitei só RC, então, resultado cancelado, e isso vai ficar dentro do meu objeto mIntentReply. Fiz isso, e aí eu faço o quê? Finalizo o nosso finish, né? Finish, finalizo essa funcionalidade. Então, essa é a funcionalidade Perform Cancel. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma subclasse, né? Uma classe, né, interna, para acionar esse Perform Cancel. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, né? Enter duas vezes. Então, vou fazer uma subclasse. Então, vou lá, public class, clique, né, aquele padrão que eu estou usando, clique my cancel, tá? Vou implementar o escutador para ele, o ouvinte, né? Vou implementar o view on click listener, view, né? A classe view OCL, né? View usa o OCL, on click listener. Vou apertar o enter, né? Abre e fecha. O que acontece? Eu tenho que fazer a programação, então eu vou passar meu mouse aqui, ele vai dizer assim, ó, implementa o método, ou você poderia ter usado Ctrl O. Então, eu cliquei em implementar o método, está lá o view on click, então eu estou vendo que tem lá o view on click, eu vou fazer o quê? O enter. Então, ele já constrói aqui para a gente a funcionalidade dentro do click my cancel, tem on click, esse on click ele tem que fazer o quê? Perform click, né? Então vamos lá, perform, só vou digitar aqui o pé, ele já vai aparecer o perform click que nós acabamos de fazer. Então aqui eu tenho o perform cancel, né? Quando eu faço o clique no cancel, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o perform cancel. Muito bem. Aí o que eu tenho aqui? Outra funcionalidade. Eu vou colocar o cursor aqui antes da última chave, né? Vou dar vários entros para ir para a última chave. E agora eu vou fazer uma funcionalidade para verificar se a minha entrada de dados, né, que é o nome do produto, que é o preço do produto, se eu marquei o chip também. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma regra, né, que vai me dizer se foi a entrada feita corretamente, tá? Se a entrada é válida. Para isso, eu vou criar um método, uma ação, né, do tipo booleana, tá? Private boolean. Então, o booleano, você sabe que é um tipo de dado que é verdadeiro ou falso. Is input, o nome que eu vou dar para ele, é um input válido, né? É uma entrada válida. Vai ser retornar verdadeiro ou falso. Então, input valid. Observe que ele está aqui indicando que tem um erro, né? Porque eu ainda não terminei, eu não coloquei o retorno, por isso que ele está indicando o erro. Vou apertar o Enter duas vezes e vou fazer um teste aqui, né? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste para verificar se a digitação, né? Opa, mais uma vez aqui, se a digitação que eu tenho, né? Foi feita corretamente. Eu digitei o preço e o nome do produto, né? Então, eu vou verificar isso. Ah, digitou preço? Não digitou nada. Então, eu tenho um erro de entrada. Não digitou o nome do produto, ó, não digitou preço, não digitou nome, eu não posso conseguir fazer o quê? Salvar, né? Ele deu a mensagem, não sei se você notou aqui, ó, informação obrigatória. Então, eu vou colocar o nome do produto, vou colocar aqui café. E vou colocar aqui o preço, R$ 10. Vou mandar salvar. Ó, informação obrigatória. Por que está dando essa mensagem? Porque eu não selecionei aqui a quantidade, né, do consumo desse produto. Então, agora eu marquei, agora sim, eu consigo fazer o save, né? Eu consigo salvar esse produto na nossa atividade. Então, daqui o café, salvo aqui, tá bom? Então, vamos criar essa regra aqui. Então, se for verdade, ele vai fazer um processamento, se não, ele vai fazer um outro processamento. Então, o que eu vou colocar aqui dentro, se for verdade? Então, eu vou colocar os meus testes. Então, eu vou colocar aqui
Vou só alinhar aqui para você ficar melhor assim. Isso. Se for verdade, o quê? Eu vou colocar aqui. Se for verdade, então dentro dos parênteses, eu vou usar a classe textUtils, né? Usando a classe textUtils, verifica, né? Is-empty. Quem que é empty? O meu edit text name. Aí eu vou fazer o quê? Get text dele. Então, eu pego o texto que está no nome do produto, né, que eu vou digitar. Isso é um requisito. Ah, mas é só. Tem que também fazer um teste para o preço do produto. Esse é get text, esse aqui é do empty, então eu vou dar dar os espacinhos. Vou usar aqui o operador lógico ou, né, ou, eu vou apertar o enter para continuar ali de baixo, ou o text utils is empty quem? Agora eu vou fazer do edit price, né? Med pre, edit text price. Vou pegar o quê? O texto, get text, e aí mais uma regra. Então, eu vou dar mais um espacinho, ó, observe onde estão os parênteses, ou, né? Ou, aí vou apertar o enter. A outra item da regra é o v chip value, né? Chip value, se o chip value é igual a zero. O que é o chip value igual a zero? Se eu não marquei o chip lá, dia, mês, semana e ano. Então, se eu não marquei nada, ele é o valor zero. Então, isso foi uma entrada inválida. Se eu não marquei, é uma entrada inválida. Então, o que vai acontecer aqui dentro desse parênteses aqui, dessas chaves aqui? Eu vou colocar o retorna true. Então, se eu não atendi nenhuma dessas regras, retorna true. Se não, retorna o quê? Falso. Então, eu fiz a regra da validade, né, da entrada de dados, né, que eu estou fazendo. Muito bem. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um teste para salvar o produto, né? Eu fiz a entrada, agora eu vou mandar salvar o produto. Então, eu vou criar uma regra, um método, a funcionalidade para salvar o produto. Então, eu venho aqui antes da última chave, né? Vou colocar aqui, vou criar a ação, né? Private void save product. Então, essa ação, né, de salvar o produto vai ter toda uma lógica, vai ter toda uma regra aí para a gente. Então, pessoal, vamos lá a construção dessa regra. Coloco o cursor aqui dentro das chaves, entre duas vezes, começando aqui, né? Vou fazer um teste, primeira coisa, vou fazer um teste. Se for verdade, vai fazer um processamento. Se for verdade, o quê? Se is valid, se a entrada é válida, né? Vai retornar verdadeiro ou falso, eu vou fazer um processamento. Qual que vai ser o processamento aqui? Eu vou usar o meu objeto de mensagem, que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar mensagem, abre aspas, informação, dados obrigatórios, né? Você vai falar, professor, mas e se o camarada estiver usando um aplicativo lá nos Estados Unidos? A mensagem que vai estar aí vai ser dados obrigatórios em português. Esse é um tipo de cuidado que nós temos que ter, porque essa string, né, ela deveria estar definida no arquivo de strings, tá bom, pessoal? Deveria estar no arquivo de strings. Aqui eu estou colocando o que a gente chama de hard-coded, né, preso no código, né, tá fixado no código. É uma abordagem não legal para fazer isso. Então, o que eu sugeriria, né, era fazer assim, mmessage, né, mmessage, recebe getString, então, pegar uma string que está nos recursos de string, que usa, né, eu não tenho aqui em português e inglês, né, traduzido. Então, eu vou colocar o nome aqui, text, que não tenho, pode perceber que não vai ter aqui, text mandatory, né, não tem mandatory, information. Ele vai dar erro, tá bom? Ele vai dar erro porque não existe no arquivo de strings. Então, eu vou comentar aqui, tá bom? Vou comentar aqui porque eu não quero que ele fique fixo no código. E o que eu vou fazer? Eu vou acessar o arquivo de strings para criar essa mandatory information. Deixa eu dar um Ctrl C aqui nela, tá bom? Vamos abrir aqui no projeto. Cadê o arquivo de strings? Está aqui, values. Cadê strings? Então, eu vou abrir o arquivo de strings aqui. Vou criar uma string, vou aqui no final, deixa eu vir aqui para o final, vamos lá. Vou criar aqui o nome da string, né? String name mandatory information, então vou colocar aqui mandatory information.
tá? Ele está indicando que está com erro porque só foi feito no arquivo em inglês. Então, eu vou colocar, ó, deixar o cursor aqui na frente, dou um Ctrl C, ok? Dei um Ctrl C. Vou abrir o string XML em português, se você tiver feito em português. Vou dar um Ctrl V. E aí eu coloco em texto em português, né? Informações obrigatórias, né? Informações, dados, né? Dados obrigatórios. Então está traduzido em português. Então eu fiz isso para chamar a atenção de vocês. Eu posso colocar aqui de uma forma hardcore, né, fixo no código, né, preso no código, ou eu posso usar, usando o método getString, recursos da string, e aí você observa que ele já não está mais com erro, porque nós criamos um arquivo de strings, no string em inglês e no string em português. Se você criou, né, quando você estava construindo esse arquivo de strings, você criou a versão em português dela, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Vou tirar do foco daqui para a gente não nos atrapalhar. O que vai acontecer agora? Essa é a minha mensagem. Essa minha mensagem, dessa vez, eu não vou usar a classe Toast, que é aquela caixinha que aparece, desaparece. Eu vou fazer a mensagem, ela aparecendo no rodapé do nosso aplicativo, do Snack, né, que a gente chama na parte inferior, é o Snack Bar, né? Então, vou usar aqui esse classe Snack. Acho que é a primeira vez que eu estou usando Snack com vocês, tá? Snack Bar usa o método make, então fazer, né, o Snack Bar. O que ele vai fazer? Eu vou usar aqui um find view by id, eu vou usar o recurso do id do layout add edit product. Então, eu vou fazer um snack bar nesse layout que nós demos o nome, né? Lembra que no comecinho desse vídeo eu acrescentei aqui, ó, o ID para ele. Então, o snack bar ele vai aparecer aqui na parte inferior deste layout aqui. Tá faltando argumento aqui, tá bom? Tá faltando ingrediente aqui. Então, vírgula, o próximo ingrediente é a mensagem, né? A nossa mensagem. E aí, vou dar uma vírgula para um outro ingrediente, que é a duração do dessa mensagem. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se ele vai aparecer com lente. Não. Eu digitei só ali, não foi legal. Então, eu vou colocar snack bar, usa o length short. E aí, no final, usa o método show. Então, aqui eu tenho todo ele. Vou deixar aqui para você visualizar. Vou dar até uma pausa para você ver. Nesse snack bar make, eu faço um find para o layout, né? Para o layout add edit. Passo como segundo ingrediente, segundo argumento, né? A mensagem e a duração dessa caixa de mensagem. Muito bem, então ele vai dar a mensagem, olha, não dados obrigatórios. E aí eu vou escrever aqui a instrução retorna, porque eu não quero que ele continue o processamento. Então aqui eu coloquei o return. Então observa que esse return está dentro do if, ok? Desse if. Então você vê aqui a chave do if, né? E aí eu coloco o cursor aqui e vamos continuar a programação. Ele preencheu os dados, ele colocou o chip, está tudo bonitinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a definir a resposta, né? A volta para outra atividade. Então, eu vou pegar os dados que ele digitou, vou colocar para que sejam usados na atividade anterior. Então, para você entender aqui, né? Eu estou quando eu falo atividade anterior, é essa atividade. Eu estou aqui na atividade do novo, então essa atividade. Não preenchi, né? Vou dar o save aqui. Ele, ó, mandatory information, e ele retorna para cá. Ele fica preso, dá a mensagem, mostra a mensagem e fica preso aqui, tá bom? A partir do momento que eu preencher, quando eu der o save, ele retorna com os dados desta tela para a tela anterior. Então, quem é a tela anterior? É esta outra tela aqui, ok? Ele vai retornar com os dados para essa outra tela. Aí, nesta tela, nessa atividade, eu vou ver se ele está fazendo edição, né? Ou está adicionando, tá bom? Então, vamos lá. Como eu estou salvando o produto, né? Eu sei que eu estou salvando o produto, eu estou no modo, né? Então, eu sei que eu estou no modo de adicionar. O que vai acontecer? Eu tenho uma ação, uma intenção de fazer algo. Então, eu vou usar
a classe intent, né, de intenção, mintent response, né, resposta, vai ser uma instância da classe intent. Então, esse objeto intent response, objeto de resposta, né, ele vai guardar toda a minha interação que eu tive na atividade de adicionar ou editar produto. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável, né, do tipo inteira, VID, para obter, né, o ID, se tem ID ou não. Como eu estou adicionando, não tem ID. Então, não tem ID, eu vou definir esse ID com o valor -1, tá bom? Então, eu vou pegar aqui get intent, né, da intenção, get int extra. O extra é uma constante, né, extra ID. Se estiver editando, tem ID, senão não. Se não está editando, eu estou adicionando, o valor default do ID vai ser o quê? -1. Então, essa variável ID, como eu estou adicionando, ela não existe, né? Ela vai ser definida com o valor -1. Eu vou fazer um teste, tá? Só para aquela coisa assim de programador. Eu vou testar se esse ID ele é diferente de -1, porque se for diferente de -1, eu estou editando, ele tem um ID. Então, se for verdade, eu vou fazer um processamento. Tá, o que se for verdade? Se o meu VID, né, se a minha variável de ID, ela é diferente de -1. É diferente de -1? Então, o modo, né, o modo de trabalho não é o modo de adicionar. O modo de trabalho passa a ser o quê? Edit. Tá? Então, o modo edit. E aí, no meu objeto de resposta, observe que eu digitei mres, né, mresponse, eu vou put extra, vou colocar uma constante chamada extra id, que vai receber o nosso VID. V minúsculo, né? VID aqui, ponto e vírgula. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou no modo de edição, se for diferente de -1. Então, eu estou editando alguém que já existe. E aí, a resposta eu coloco, né, put extra, na constante extra id, o VID. Então, quando retornar para outra atividade, eu vou ter que ler essa constante extra id. Eu vou ter que recuperar esse put extra que eu fiz aí, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar todos os outros itens que eu tenho, né? O nome que eu digitei do produto, o preço, a percepção do preço, o ciclo de consumo, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Repare que o meu cursor está depois da chave aqui, né? Vamos aqui. Vamos lá. String, eu vou usar a classe string, mstring name. Eu vou pegar do meu edit text name, eu vou get text, get toString e trim. Você sabe que esse trim aí é para tirar, se o camarada digitar espaços antes ou espaços depois da string do nome, tá bom? E toString porque o objeto aqui, esse objeto, eu pego o texto que está no objeto e transformo em string. Tá? O que acontece agora? A minha resposta, né, meu objeto de resposta, meu intent response, eu vou fazer o quê? Um put extra, dessa vez não pode ser extra id, então eu vou chamar de extra né, name, tá bom? E o que vai ser o valor dele? Vai ser o mstring, não está aparecendo aqui para mim, mstring name, legal. Tá, então eu já coloquei o nome. Agora eu tenho que fazer isso com preço. A mesma abordagem que eu fiz aqui, eu vou fazer para o preço, tá bom? Então, vou fazer aqui para o preço. Só que o preço, ele é um valor com casos decimais. Então, vou usar o tipo de dado float. Tá? Vou criar aqui a variável de preço, que recebe o que? Da classe float, o value of, né? Valor de, né? Valor de, da onde? Do medit price, né? Medit price. Eu vou fazer o quê? Vou pegar o get text dele, vou transformar em string. Então, é o preço que eu digitei lá, vou transformar em string. Esse value of do float, ele transforma aquela digitação nesse cara aqui. Então, observe aqui, cuidado, né? Não sei se você está vendo aqui, acho os parênteses aqui. Continuando aqui, então, o que eu vou fazer?
na minha intenção de resposta, meu intent response, put extra, né, put extra. Quem que vai ser agora? É o extra price. Você pode falar assim, a pessoa vai ter que colocar maiúsculo. Pessoal, uma convenção, uma regra, tá bom? Por que você coloca extra? Para lembrar que é uma constante, tá? É uma constante aqui, que eu vou levar para outra atividade. Então, vPrice, né, que é o conteúdo que eu tenho aqui para passar para ele. Tá, fiz do preço. Agora eu tenho que fazer da percepção, que é aquela das estrelinhas, né? Do rating bar. Então eu vou fazer aqui, usar de novo o tipo dado float, vPerception, perception, nome que eu vou dar para essa variável, mRating, rating bar price, né? Rating bar price, get rate, pega a avaliação. Muito bem. Então, essa variável de percepção eu vou ter que put extra para voltar para outra atividade. Então, me intente response, eu vou colocar o put extra, qual vou ser o nome dela? Extra, colocar aqui, extra underline perception. Ó, o importante aqui, deixa eu chamar a atenção de uma coisa. Esse nome que você usou aqui, lá na outra classe, você tem que lembrar esse mesmo nome, tá? É o mesmo nome. Então, extra perception. E aí vai ter que ter para ela o quê? Um valor, que é o vPerception. vPerception, minúsculo, né? vPerception. Aí tá aqui ele, beleza, ponto e vírgula. Agora, a barra o slider, né? Então, eu vou fazer também para o slider. O slider eu não preciso pegar criar uma variável para isso, porque ele já guarda dentro esse valor, né? Quando você arrasta, né, o slider, ele guarda esse valor aí. Então, eu vou fazer mIntentResponse, put extra. O nome que eu vou dar para ela vai ser extra underline ciclo, né? Extra, não é o ciclo, não, é a amount, né? A quantidade, né? Extra amount, vírgula, eu vou pegar o v-slider, né? V-slider value, que eu vou arrastar. Aí eu tenho também que fazer o intent response, put extra do chip, né? Aquele chip que eu tenho, que é o ciclo de consumo, né? Diário, semanal, mensal e anual. Então, extra cycle, extra ciclo. Então, vai ser o V-Ship Value. V-Ship Value, eu tenho ele aqui, ponto e vírgula. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui. Eu tenho esse extra ao modo, né? Eu não posso esquecer, né? Se eu estou adicionando e editando. Então, eu vou colocar para outra atividade, né? Emittente response, put extra quem? O extra mode, né? Extra mode. Opa, extra mode aqui. Vem aqui, vírgula, mmode. Opa, message não, mode, mmode, né? Objeto mode. Aí o que acontece? Então eu já fiz todos os puts. Agora eu vou definir o resultado, né? Deu tudo certo. Set result, definir o resultado. Como que? Resultado ok. Ó, resultado ok. E isso vai ser usado com a minha intent resposta. E aí, fez isso, eu faço o quê? Finish. Ok? Então, esse save, isso tudo que você está vendo aqui, save product, não foi para o banco de dados ainda. Quem vai gerenciar essa parte do banco de dados é a atividade anterior, tá bom? É a atividade anterior que vai ser responsável por isso. Aqui é só preparação, né, dos dados para depois salvar na outra atividade. Então agora nós vamos fazer o quê? Deixa eu recolher aqui o save project, né? Vou recolher ele aqui. E aí nós vamos continuar aqui, ó, antes da última chave, né? Vamos continuar programando. O que nós vamos fazer agora é fazer a classe que vai chamar o método, né, a ação save project, né? Então, save product, né? Então, vamos criar aqui public class, clique, né, é aquele padrão que eu utilizo, clique my button save, né? Vou botar, clique a minha classe interna aí, subclasse implementas view, né, view OCL, é um click listener. Abre e fecha chaves. Ele vai dar um erro aqui, eu vou usar o Ctrl O dessa vez, ó. Ctrl O. O problema quando eu uso Ctrl O é que ele dá várias opções, então eu tenho que procurar aqui o on click, tá bom? On click,
e dou Enter. Então, um clique tem que fazer o quê? Dá um clique, tem que salvar o produto. Então, essa subclasse, essa classe vai chamar o Saved Product, ok? Agora, né, deixa eu fechar aqui esse... Opa, vou fechar ele aqui. Vou colocar a opção antes da última chave, dar uns 2, 3 enters. E agora, eu vou programar o slider, aqui é a barrinha que corre. Então, vou programar o slider aqui. Vou fazer uma subclasse para ele. Public class, public class, slider, vou chamar de slider, myTouch, né? myTouch no meu slider aí. Implementa, não view on click listener, óbvio, né? É o slider, é a própria classe slider. Usa o on change listener, escutador da mudança, do change, né? Olha só, abre e fecha. Novamente ele vai dar um erro. Eu posso passar o mouse, parar o mouse aqui. Ele vai dizer, implementa o método. Tá? Implementa o método on change value, né? On value changed. Ok. Então ele já dá aqui o on change value. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu vSlider, que é a minha variável do slider. Vou fazer um cast, né? Uma conversão, né? Do valor que está aqui, ó, value, né? Value. Bom, por que eu tenho que fazer esse cast? Porque o value, né, o slider value, nós colocamos inteiro, né? Esse camarada que você, ó, eu vou até passar o mouse aqui, ele vai parar. Ele está dizendo, ó, int slider value, né? Ele é um tipo inteiro. Então ele recebe o cast, né? A conversão do value que está aqui. Se você observar o value ele é do tipo float, por isso eu faço essa conversão de tipo aqui, tá? Aperto Enter e aí eu vou fazer o quê? O mship 0, que é aquele amarelinho, não sei se você se lembra, esse mchip 0 é esse carinha aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, esse chip 0, né, ele não tem, você vê que tem 1x, deu slider, 2x, deu slider, 3x, na mudança do valor do slider, tem que mudar esse carinha aqui, esse conteúdo aqui, tá bom? Então vai trocar aqui também. Então o meu chip 0, né, set text, definir o texto, vSlider, mais, né, vou juntar, é que eu estou muito rápido, vai juntar com o quê? Com a letra X. Então, fica lá, por isso que fica lá, 1x, 2x, 3x, 4x, tá bom? Então, é por causa dessa jogada aqui do definir o texto. Muito bem, eu fiz isso aqui com o slider. Agora eu vou fazer a programação do chip, né? Do chip group, porque eu tenho que saber se ele marcou o chip da semana, chip do dia, o chip do ano. Então eu tenho que fazer uma subclasse também para ver a questão do chip, tá bom? Da seleção do chip. Então eu vou vir aqui, vou fechar, né? Vou fechar aqui também. Vou apertar aqui antes da última chave, vou começar a fazer a minha subclasse. A minha classe eu vou chamar de Ship Group mais Select. Nossa, vai ser um nome grandão. Public Class. Ship, Ship Group, né, que é a caixinha azul, My Selection, né, minha seleção de chip. É o nome que eu estou dando, tá bom, gente? Ship Group, My Selection Chip. Eu vou implementar um escutador, um listener para ele, um ouvinte para ele. Então, vou implementar o quê? Do Ship Group, tá bom? Do Ship Group, eu vou usar o OCSCL, On-Checked State Change Listener. Eu acho que eu devo estar um pouquinho em cima aí, né? Então, ó, aqui, ó, OCSC, tá bom? OCSC, On-Check State Change Listener. Então, fica atento aí, ó, on, né? Com esse nome aqui. Então, o que acontece aqui? Aperto Enter, né? Aí abre e fecha chaves, ele vai reclamar, óbvio, né? Porque ele não sabe, o Android Studio, ele não sabe o que a gente quer fazer. Então, eu posso parar o mouse aqui em cima e ele vai dizer assim, implementa o método onChecked changed, né? Aí, ok, ele vai implementar, então, tá aqui implementar. O que eu tenho que fazer aqui, né? Eu só vou dar uma diminuidinha para você ver os argumentos, né? Os ingredientes, vai usar o group, vai usar o check de os IDs, né?
da nossa lista. Então, são esses dois argumentos. Mas eu vou programar aqui, ó, aqui dentro, tá? Para aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou usar o switch. Switch é uma estrutura de programação que é o escolha, né? Escolha. Escolha o quê? Usando o grupo, eu vou pegar get checked chip ID. Pegar o ID do chip, tá? E isso vai ter que ter um processamento. Então, escolha do grupo pelo ID, pegando o ID. Escolha do grupo, pegando o ID. E aí vou colocar o cursor aqui dentro, vou dar o Enter uma vez, duas vezes, né? Setinho para cima. Vamos lá. Case, o RID, recurso ID, seja o chip com substituição cycle 1. Se é 1, então o chip value vai valer 1. Ponto e vírgula, break. Eu não quero fazer mais nenhum processamento, break. Eu tenho que fazer isso para o 2, para o 3 e para o 4. Óbvio, eu vou usar o quê? Ctrl D de dado. 1, 2, 3. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Aqui eu vou mudar para 2. Aqui embaixo eu vou mudar para 3. E aqui embaixo eu vou mudar para 4. Aí vai mudar quem aqui? Aqui vai ser 2. Aqui vai ser 3. E aqui vai ser 4. Né, uma coisa para você entender. Quando eu seleciono um chip, fica na memória o chip 1. Tá? Vai marcar value 1. Mas eu tenho que tomar um cuidado para não ter um problema de ficar com isso na memória. Então, default, observe, eu coloquei default, o vchip, né, value. Qual que é o valor default dele? O valor default dele é 0. Ok? Então, eu já tenho aqui a classe, né, que fica escutando o chip que eu selecionei. Agora, lembra que eu seleciono o chip? Deixa eu mostrar, né? É mais fácil mostrar, né? Eu seleciono o chip. Eu tenho que marcar, tá vendo aqui, ó, o checkzinho, né? A verificação de quem está selecionado. Na memória, né? Para você entender, na memória, se eu marcar isso aqui, o vchip value é 1. Se eu marcar esse, o vchip value, né? O vchip value é 2. Se eu marcar esse, o vchip value é 3. Se eu marcar esse aqui, o vchip value é 4. Agora eu vou fazer o quê? Vou fechar essa subclasse. Ok? Vou fechar a subclasse. Coloquei antes da última chave e vou fazer aqui, ó, uma funcionalidade, tá? Private void, private void, set chip number, definir o número do chip. Isso vai precisar de o quê? De um conteúdo que é o v chip value. Então, a partir do v chip value, eu vou definir o chip. Para marcar o estado dele, né, de checado. Então, aqui, vou usar o switch, outra vez trouxe o switch. Switch vai usar o vchip value, né, como ingrediente, e aí vai ter um processamento. Dentro desse processamento, eu vou fazer aqui, caso 1, mchip 1, set checked, ele é o quê? True. E aí tem que fazer o que? O processamento? Break. Tá, mas tem o 2, o 3 e o 4. Então, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Tá. Então, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 4. Aqui vai ser o 4, aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 2. Então, esse set chip, essa funcionalidade, é que vai ser a responsável, né? Ela vai ser responsável por marcar o chip que foi selecionado, tá bom? Agora, eu vou criar uma funcionalidade para formatar, escute bem isso, para formatar o número que nós vamos digitar, o preço, né? Então, as casas decimais, enfim. Então, eu vou criar uma subclasse aqui dentro para fazer isso. Então, deixa eu fechar aqui. Então, vamos criar aqui a subclasse para isso. Public class é uma funcionalidade que eu vou chamar de format input number. Eu vou colocar number, mas entenda, é o preço, tá bom? Eu vou deixar number porque você pode uma hora olhar esse código e falar assim, poxa, isso aqui me lembra para números, tá bom? Números. E no caso aqui vai ser o preço, né? De uma forma geral. Vou implementar
a classe input filter. Abre e fecha, né? Ele está dando erro, né? Vamos ver aqui, eu vou passar o mouse e ver o que que tá. Implementa o método. Que método que é? Ele está pedindo para implementar o método filter. Ok, então está aqui o método filter, né? Eu não vou trabalhar com ele nesse momento, tá bom? Mas já implementei. Eu vou fazer antes do override. Vou programar antes do override o que eu preciso. Eu vou criar uma variável, quantidade de dígitos antes e quantidade de dígitos depois, tá bom? E para atender um padrão. Então, int vdigits, variável dígitos, before, né, que é antes do zero. Então, quantos dígitos antes da vírgula, né? Eu vou colocar zero, né? Mas é a vírgula aí para gente, tá bom? Então, esse cara é o primeiro. Eu vou colocar uma variável também de dígitos, né? After zero, né? Depois do zero. Quantos antes, quantos depois, tá? Então, vai ter que duas casas decimais. Então, after vai ser 2. Em algum momento eu vou definir 2. Vou usar a classe pattern, Alt Enter, para... olha só. Ele está perguntando se eu quero pattern da Java Util Regex. É esse mesmo. Pattern, pattern, vai ser meu objeto de padrão. Agora, eu vou criar duas constantes para servir como valor padrão de zeros antes e depois. Então, private, static, né, final, int. Vou colocar aqui, ó, digits before zero default. Quantos dígitos vai ter antes, né? Eu vou definir como 100. Então, vou colocar aqui antes. Eu devo estar em cima, né? Está em cima aqui. Então, vou dar uma diminuída até para você. Antes, tem 100 dígitos antes do zero, que eu digo a vírgula, né? Vou criar aqui um private também, static, final, int, dígitos, after, né? After, zero, default. Vou colocar 100 também, depois. Então, o antes e o depois. Alguém vai falar assim, né? 100 zeros depois da vírgula, né? 100 dígitos depois da vírgula. É um padrão, tá bom? Só um padrão, para ter um limite. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o padrão, né? O pattern, né? Para essa digitação. Lógico, do jeito que eu estou construindo aí, 100 zeros, 100 dígitos antes, depois do zero, antes do zero, 100 dígitos depois do zero. Mas eu tenho que ter um padrão, né? No caso aí, o preço são duas casas decimais. Então, eu vou criar uma regra para isso. Eu vou criar um construtor para essa classe aqui, né? Public format input number, format input number. Eu vou precisar o quê? Usando a classe integer, dessa vez é a classe integer, vou digitar aqui o nome que eu vou. Você vê que ele quer dar aí, só digitei digit, ele quer aproveitar a variável que eu criei aqui em cima. Não, eu vou fazer diferente, vou colocar digits before zero. E eu vou colocar um int também, integer, né? Integer, a classe integer. Digits after zero. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Tá? Aqui. E deixa eu ver se eu não estou em cima, acho que não. Abre e fecha, né, para a gente fazer a construção. Então, esse é o construtor dessa classe interna e vai precisar de dois ingredientes, a quantidade de dígitos antes e a quantidade de dígitos depois. Vou fazer dentro dessa chave, vou obter o valor, né, de quantos dígitos antes e quantos dígitos depois. Para isso, eu vou usar, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, olha, a primeira vez eu vou usar uma expressão condicional
chamada ternária, né? Uma construção um pouco parecido com o if, tá? Mas ele é mais, eu acho que vocês vão gostar dessa construção ternária. Como funciona ele, né? São três, é uma pergunta, um resultado e outro resultado. É uma pergunta, um resultado e outro resultado. Uma pergunta, se esse resultado dessa pergunta for verdadeiro, usa a primeira parte, senão vai usar a outra parte. Então, olha só. The digits before. Eu vou até colocar aqui, né, antes de continuar. Expressão condicional ternária, tá bom? Se você quiser, depois você vai fazer uma busca, que eu sei que você é um estudante curioso e você vai buscar mais por isso. Vamos lá. Também isso aí é conhecido como, né, vou até colocar outro nome, operador ternário, tá? Para você, lição de casa. Então, V digits before, antes. Então, o dígito antes, ele recebe. Agora vai vir a minha expressão ternária, tá bom? Ó, recebe, abre e fecha. Aqui vai ter um processamento, tá? Dentro desse parênteses aqui, vai ter um processamento. Se os dígitos before zero, antes do zero, diferente de nulo. Opa, diferente de nulo. Quer dizer, a pessoa não informou. Não tem problema. É diferente de nulo? É diferente de nulo? Interrogação. É diferente de nulo? É pergunta. Então, eu vou usar o quê? O digits before zero. Né? Aí tá os dois pontos. É diferente de nulo? Digits before zero. Não é diferente de nulo. É nulo. É nulo. Ah, nulo. Então, vai ter que usar o digits before zero default. Que vai ser aqui, ó. Before zero default. Já está até aqui indicando que vai ser quanto? 100. Bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou usar um operador ternário, né, uma condição ternária, para quem? Para o after, né, vdigit after, vdigits after zero. Ele recebe, né, eu faço aqui, né, deixa eu colocar o ponto de vírgula já para não... Vou colocar a minha condição aqui, né, digit after, ele é diferente de nulo. Aí estou perguntando, é diferente de nulo? Ah, é diferente. Então, digits after zero. Mas se eu não informar nada, se for nulo, vai ser o digit, vai ser a constante digit after default. Bom, então aí eu já sei quantos dígitos tem antes e quantos dígitos tem o quê? Depois. Agora, eu vou criar um objeto, né? Eu já tenho um objeto de padrão. Eu vou atribuir esse padrão que eu acabei de fazer, tá bom? Eu vou atribuir esse padrão aí. Então, aí é uma expressão regular, ó. Vou até colocar aqui, regular expression, tá bom? Regular expression para identificar se a digitação que eu fiz, ela tem um padrão, que é dígitos antes da vírgula, dígitos depois da vírgula. Então, vamos lá. O meu objeto de padrão, mPattern, tá? Ele recebe da classe pattern o compile, né? Eu vou compilar um padrão, né? Então, eu vou compilar aqui um padrão. Compile. Compile o quê? A minha sequência, né? Então, eu vou criar a expressão regular. Pessoal, eu fiz uma busca para entender essa expressão regular, tá bom? Então, aqui, eu vou escrever. Ele vai ter o seguinte, não sei, né? Os dígitos de 0 a 9, tá bom? 0 a 9. Ele vai começar e vai ter um zero, vírgula, e aqui, né, observa, né, eu deveria informar alguma coisa, mas eu vou tomar um cuidado, né, ó, vou tomar um cuidado. Essa alguma coisa que deveria estar aqui, ele vai ser representado por quem? Abre parênteses aqui, the digits antes, né, before zero, ok? Vou juntar com abre aspas, fecha chaves. Então, aqui, eu coloquei essa chave que eu coloquei aqui, né? Eu acabei deixando ela aqui. Não, ela não pode estar aqui essa chave, tá? Ela vai fechar aqui. Então, os números de 0 a 9, lógico, o número vai ter 0, então, por exemplo, ponto
alguma coisa. 1 ponto alguma coisa. 22,33, 333 ponto. E assim por diante, tá bom? Agora, aqui, junta, né? Vou juntar aqui, continuando aqui. Junta, abre uma, abre duas, usa, né? Vai usar o ponto, que é o separador de unidades, de 0 até 9, opa, de 0 até 9. Fechei aqui, aí eu tenho abre 0, vírgula, a aspa já está ali, não, eu vou ter que colocar uma aspa aqui, junta com quem? Com v digits after, né? Depois de 0, que vai juntar, já até sei, professor, deixa essa linha de código nos comentários, tá bom? Eu vou deixar essa linha de código no comentário, então, porque aí você copia e cola, tá? Para não ter muito erro. Eu estou vendo aqui, eu acho que eu estou em cima, né? A minha câmera deve estar em cima, mas deixa eu olhar aqui. Eu não esqueci nada, né? Ah, tá. Vamos lá. Fecha a chave. Aberta aqui a chave, então tem que fechar essa chave. Essa chave eu fechei. Fecha aqui um parênteses, fecha uma interrogação. O parênteses está aqui. Aí eu vou. Ou quem? Abrir aqui, barra, ponto, fecha o parênteses, interrogação. Sobrou lá uma interrogação. E aqui, ponto e vírgula. Isso. Legal. Ponto e vírgula aqui. Eu acho que eu não errei, tá? Eu acho que eu não errei. Como que você vai descobrir se você errou ou não? Na hora de usar, né? Se eu posso até colocar um breakpoint aqui, ó. Coloquei um breakpoint. Eu suspeito que eu posso ter errado a digitação, tá? Esse filtro aqui, eu não sei se vale a... Não, eu vou programar ele. Apesar que nós não vamos usar o filtro, né? Não vamos usar esse filtro. O que vai valer para a gente é o format input, né? O format input é, o, é essa instância aqui que vai valer, né? O construtor que vai checar isso aqui para a gente, tá bom? Mas, né? A programação aqui do filter, já sei como eu vou fazer. Deixa eu só mudar aqui. Esse int aqui, vStart, variável start. Esse aqui é a variável de final dele, vEnd. Eu estou trocando os nomes porque foi o Android que colocou. Esse int Paned dest, eu vou colocar aqui esse paned dest. Esse int é o dash start, dash start, e aqui vai ser vdest end. Tá. Eu troquei a forma como o Android Studio construiu para a gente aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui o código que a gente pode estar precisando usar ele, né? Então, deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui minha colinha, eu vou colar aqui, tá bom? O char sequence está aqui, ó, char sequence source. Eu não vou me ater aí, né? Então, esse filtro eu não precisava, mas eu já estou deixando aqui no código. Por um acaso, se você precisar, né? Vou dar uma pausa aqui, deixa eu dar um soft wrap.
Se você é muito código, né, para bom, é código para dedéu aqui, ó. If return null, né, que a gente tinha ali. Aqui, tem um outro if aqui. Legal, né? Então, eu vou fechar o nosso construtor aqui, né, do format number, tá? Fechar ele aqui, o format, a classe. Agora, eu vou fazer o quê? Eu estou chegando na parte onde nós temos o onCreate, né, dessa atividade. Então, eu posso fazer assim, Ctrl O, né? Eu vou colocar aqui onCreate, eu vou precisar onCreate. Deixa eu ver onde está o onCreate que eu preciso aqui. OnCreate, save instante, esse aqui, ó. Fragment Activity, né? Não é Fragment, mas deixa eu ver se tem em outro lugar aqui. OnCreate, persistente, mas o que eu vou precisar, ele vai estar lá, serve aquele lá mesmo. Bom, serve aquele lá mesmo que eu marquei aqui no Fragment. Tá? Vou marcar esse cara, está dentro desse Fragment Activity, tá ok. O que eu preciso é esse aqui, né? Ele faz essa construção para a gente. Então, vou create aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho que definir qual é o layout que ele precisa abrir. Então, eu venho aqui, set content view, é o recurso de layout. Qual layout? É o layout da activity add edit prod. Então, eu já estou definindo o layout que vai até aqui. Eu vou colocar aqui no nosso layout o xizinho, tá? Então, get support action bar, set home as up indicator. Quem que vai ser? Vai ser o R drawable do ícone de close. Drawable do IC close. Ícone de close. Então, é o xizinho que vai aparecer para a gente. Agora, eu vou associar os objetos, né, com os elementos do layout. Então, vou associar os objetos do Java com todos os elementos do layout. Aqui não aparece o xizinho, tá? Mas ele está aqui, ó. É o xizinho que está aqui, ó. O que eu acabei de fazer aqui é para colocar nessa posição esse item de fechar, né? Que eu vou tocar e ele vai fechar. O que mais que eu vou fazer aqui? Então, eu vou fazer os objetos. mTextView cancel, ele recebe o file view by rd, pronto, TextView cancel. Ó, TextView cancel product add edit, tá bom? Bem grandão o nome aí. Quando eu toco no botão no cancel, né? Quando eu toco no cancel, eu tenho que cancelar a ação que eu estou fazendo. Então, eu vou colocar o escutador para o cancel aqui. TextView cancel, set OCL, set on click listener, e vai ser uma instância do click my cancel. Então, está associado aqui. Quem mais que eu vou fazer? Eu vou fazer para o save, button save, né? Button, né? Então, button save approach. Vou dar um find view by d, rd, button save product. Button save product. Eu vou colocar esse button save product, vou fazer o quê? Set OCL, né? Set OCL, new save, clique mais save, né? Clique mais save button, né? Button, a classe que está aqui, a subclasse. Que mais? Agora eu tenho os elementos de tela, que é o edit do nome, que é o edit do preço, o consume cycle, né? O slider, o chip, né? Então eu tenho que também fazer a declaração deles. Então eu vou fazer do edit primeiro. Edit text name vai ser o quê? O find view by d, r.id, edit text name, product name. Isso, product name. Ponto de não sei se é o product name. Tá, então você faz assim. Você segura o Ctrl, segura aí e dá um clique. Ele vai lá para o cara, então tá no lugar certo, tá bom? Então é um jeito de você. Será que eu estou fazendo certo? Segura o Ctrl, ó, botão Save. Segura o Ctrl,
Botão save, tá lá o botão save, tá indo para o elemento certo da tela certa, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, hein? Agora, eu tenho que fazer para o price, né? Edit price, né? Edit price, find view by ID, RD, edit text price, né? Product price. Lembra que eu estou digitando só as iniciais. A barra de progresso, né? Então, o meu rating bar, price, né? Ele vai receber o quê? O find view by ID, R.ID, rating bar, item produto, ó, esse cara aqui, esse nome, grandão aqui. Peraí, vamos segurar o Ctrl. Opa, olha só, hein? Foi para um outro elemento, ó. Se foi aqui para uma outra tela, deveria ter vindo para essa tela, esse cara aqui. Rating Product Price, deixa eu ver qual é o nome que está aqui. Price Perception. Rate Item. Tá? Então, tomar cuidado aqui, não é Rate Item, não. Eu vou apagar ID Rating Product Price Perception. Vamos ver se é isso mesmo? Agora foi para o lugar certo, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Agora o slider, né? Vou lá para o slider. M-slider, ciclo, recebe o find view by ID, r.id. Slider, vamos ver se vai aparecer com slider. Slider só tem um mesmo, não tem em outro lugar, nenhuma outra tela, né? O slider. Esse slider, quando eu vou deslizar, ele tem que acontecer uma ação, né? Então, M-slider, set, não, set nada. Eu vou adicionar on change listener. Adicionar na mudança do escutador, na mudança, né? O escutador. New slider my touch, né? A subclasse que a gente criou agora há pouco. Slider my touch. Então, tá aqui slider my touch. Agora, quem que eu tenho que fazer ainda? Eu tenho que fazer o group option, né? O grupo, a caixinha azul. Então, vamos lá. mship group, mxg, ó, mcg, né? Mship group option. Recebe o find view by id, r.id, shgrow, ó. Isso, ship group option. Não tenho certeza se está indo para o lugar certo. Segura o Ctrl e dá um clique, ó. Tá vindo aqui para azulzinho, tá vendo? Então tá certo. Agora, ele tem toda vez que eu clico como eu posso dizer, eu vou interagir com ele, né, com o chip group, né, com os itens que estão lá dentro, né, com os chips que estão lá dentro. Então, eu vou colocar um escutador para ele, um ouvinte para ele. mchip group option, uso set OCSL, né? OCSCL, nossa senhora. Set on checked state change listener. Vou dar aqui new chip group mais selection chip, né? Ele já vai aqui a nossa subclasse que nós fizemos agora há pouco. Agora, isso é para a caixinha, né? Eu tenho que pegar os chips, né? Cada chip 0, chip 1, chip 2, chip 3, chip 4, os chips, né? Que é uma vez, duas vezes. Aí tem lá o dia, o mês, a semana e o ano. Então, eu vou ter que fazer os objetos desse carinha aqui. Então, eu fiz para a caixa, né? O chip group option é a caixa azul aqui. Agora, tem que fazer o find view ID para cada um desses chipzinhos aqui. Então, vamos lá. mchip 0, ele recebe um find view by ID, r.id chip 0. Chip 0, vamos ver. TH0, ok. Então, ele fez o que eu precisava. Agora, o cursor está no final da linha. 1, 2, 3, 4, né? Ctrl D, estou usando Ctrl D. A gente sabe que aqui vai ser o quê? Chip 1, chip 2, chip 3, chip 4. E aqui eu tenho que mudar, né? Não pode ser só 0. É 1, é o 2, é o 3 e é o 4. Legal. Então, eu já tenho os elementos de tela. Agora, o que eu tenho que fazer?
eu tenho que mudar aqui, né? Que pode ser para editar o produto, no caso que está editando, né? Ou pode ser para adicionar um novo. Então, esse título pode ser diferente. Então, eu vou adicionar um novo, ó, New Product. Então, eu tenho que mudar isso. Então, agora eu vou pegar a intenção, para editar ou para adicionar. Então, eu vou criar aqui, usando a classe intent, eu vou ter um objeto, intent show, né? Eu vou chamar objeto intent show, que vai mostrar. Get intent. O show recebe o get intent, que é a intenção que eu tenho. Vou pegar a intenção. Aí eu vou fazer um teste. Se for verdade, vai fazer um processamento. Se não, vai fazer outro processamento. Eu acho que você já está matando a charada aí. Se para editar, o texto é um, o título é um. Se é para adicionar, o título é outro. Então, o que eu vou fazer aqui? Se for verdade, se o emitente show, que vai mostrar, ele usa o has extra. Se ele tem extra, que extra que ele tem? Você tem o extra, o extra ID. Ele tem o extra ID. Ele tem um extra ID. Ele está fazendo o quê? Se ele tem um ID, ele está editando. Então, set title, vou definir o título. Vai ser o título o quê? Product Edit. Aí eu vou fazer a pergunta. Isso é uma boa prática? Mais atrás, eu usei a classe a getString para pegar o arquivo de strings, para pegar uma string dentro do arquivo de strings. Pegar um arquivo, não. Pegar um texto que está no arquivo de strings, né? getString. Então, eu não vou fazer, mas só te lembrando aí. Agora, eu vou ter que pegar tudo que tem, né? Se eu estou editando, eu vou pegar o nome, vou pegar o preço, vou pegar todos, eu vou recuperar isso da atividade anterior para essa que eu estou trabalhando. Então, medit text name, set text, define o texto dele, dá meu intent, show, né, que eu estou mostrando, get, pegar string extra, qual que é a string extra, underline name. Tá, vou dar 2 enters aqui para você acompanhar com calma. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que pegar o preço, né? Então, o preço, eu vou usar aqui o tipo de. Opa, vou usar aqui o tipo de dado dobro. Vou chamar de value, a variável vou chamar de value. Recebe da minha intenção, né? O ó, só de TG, já sabe, get doble extra. Quem que é o doble extra? É o extra, né? A constante extra price. Tá? E ela tem um valor padrão, zero. Tá? Tem o default value, que é zero. Esse cara, eu tenho que colocar ele no edit text do price. Então, para isso, eu vou criar um objeto que vai ter a formatação desse preço, desse valor do preço, né? Então, vou fazer aqui string, mString price, mString price, recebe da classe string usando o format, a formatação, usando o Java, útil, localização root, tá bom? Locale root, né? Vai ser quem? O formato vai ser o seguinte, né? Vou colocar o padrão aqui que eu quero do formato. Não sei, né? Um percentual, né? Independente, 2F, duas casas decimais. Tá? E aí eu vou colocar quem? O value, que é esse carinha aqui, que é o price, tá bom? O value aqui é o price. Então, eu tenho aqui. Esse objeto string price eu vou colocar no edit text. Edit text, set text, string price. Tá vendo como. Aí começa são muitos detalhes, tá bom? Para programando. Então, eu estou fazendo isso para editar. Agora, eu vou aplicar para o edit text price, né? Vou aplicar aqui para o. Coloquei edit text name, tá errado, né? Edit text price. Ok? Olha só, hein?
né? mEditXPrice. O que eu vou fazer? Eu vou definir para ele a formatação do número. Lembra que nós fizemos uma subclasse agora há pouco, format input number? Então, eu vou definir o filtro que vai ser usado para a digitação que é feita no preço. Então, mEditTextPrice, uso set filters, então vou definir um filtro, vai ser um new, uma instância. Olha só, ele já dá input, tá vendo aqui, ó, input filter, né? Input filter, que vai ter o quê? Vai ter que ter um processamento para ele, vai ter um processamento, e vai usar o quê? Uma instância da nossa classe, ó, new, repara que ele já traz lá, format input number, format input number. E ele quer saber dígitos antes do zero e dígitos depois do zero. Antes do zero, vou colocar 10 dígitos, né? Não vai ter nada mais que isso, né? E depois do zero, o 2. Então, ó, vou até diminuir aqui para você observar com calma, mais um pouquinho. Então, ó, olha só a construção aqui, ó. O que está aqui, né? Digits before, isso você não digita, hein, pessoal? Isso é automático, tá? E digit after também é automático. Então, ele está aqui, fez isso aqui. E essa implementação, pessoal, eu encontrei ela, né, lá no Stack Overflow, tá bom? Então, quando a gente tem dúvida, é bom dar uma pesquisada, como fazer. Encontrei no Stack Overflow para fazer essa implementação. Agora, eu vou fazer o rating bar, né? Vou fazer o rating bar. Então, vou fazer aqui m rating bar, né, do preço, set rating, definir a avaliação. Set que do meu intent show, get float extra, aí eu vou ter que dar o nome da constante, extra. Agora esse vai ser o quê? Price. Não, não pode ser price. É a extra perception. Só um minutinho, eu vou dar uma olhada aqui em cima, né? Nós fizemos alguma coisa com extra. Onde nós fizemos o extra? Aqui, vamos ver. Vamos ver aqui no save, foi no save. Extra ID, extra perception, então tá certo, vírgula, default dela é 1. O padrão dela é 1. É do preço, né? Que 1. Float ainda bem que eu coloquei float aqui para lembrar, né? É 0.0f, tá? Do float. 0.0f é o nosso float aqui. Bom, e aperto Enter 2 vezes. Agora, eu vou fazer do slider. M-slider, né, o ciclo do slider. Eu vou colocar aqui o set value. Eu vou definir o valor do v-slider. Mas é legal, né? Do jeito que eu coloquei aqui, vai dar erro. Porque o slider, ele vai usar a variável de slider, né? O valor do slider, né? Então, o slider, que é o objeto, que é a barrinha aqui, né? Que é essa barrinha, ele vai usar o v-slider. Só que o v-slider está 0, né? Então, já sei o que eu estava esquecendo. O v-slider, então, o v-slider, ele recebe da minha intenção show, get int extra, vai ser o extra extra cycle. Vamos lá olhar de novo qual que é o extra que eu usei aqui, né? Extra amount. Essa amount, e o valor dela vai ser, default vai ser 1. Tá? Porque ele começa no 1, nosso slider, a programação dele, ele vai começar com o valor 1 aqui, ó. Slider, deixa eu ver se tem go to XML, deixa eu ver aqui, go to XML, só porque eu queria ele aqui, slider, ó, value from, tá vendo? O value from, ele começa em 1,
Por isso que o default é 1. Então, ele vai de 1 aqui até 12, né? O slider. Então, por isso que o default vai ser 1. Agora, eu vou fazer o chip value, né? O chip value. Então, vchip, opa, vchip, vchip value, mintent, né? Get int extra vai ser o extra, a constante extra, vamos lá mais uma vez, olha aqui, extra cycle, e aí vai ser, o default dela vai ser 0. Tá? E aí eu vou fazer set chip number, vchip, para definir qual que vai estar marcado, tá bom? A ideia aqui é isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui. Eu vou pegar, por exemplo, aqui a cenoura. Tá vendo que o wiki ele já vem marcado, o chip, né? Então, set chip number é para ele saber que é o 1, é o 2, é o 3, é o 4. Que no caso é o 2, tá bom? Então, set chip number para ser o 2 aqui, para aparecer esse checkzinho aqui, tá bom? Agora, eu tenho, estou editando. Agora, se eu não estou editando, else. Se eu não, se não tem ID, né? Se não tem o extra ID, eu tô fazendo o quê? Eu estou adicionando. Então, vem aqui com o cursor, entre duas vezes. Set título, né? Set title, new product. Então, de novo, essa abordagem não está legal, porque eu estou definindo um texto no próprio código, né? O hard, né? Tá chapado no código, né? VSlider, value, o value dele é 1, quando eu estou adicionando um produto, e o vchip vale quanto? 0. Porque não tem chip novo para novo produto. Agora nós vamos fazer as funcionalidades para o botãozinho de close, para ativar o menu, o botãozinho de save que nós temos aqui. Bom? Então, esse close, o botãozinho de save aqui. Então, eu tenho que programar esses itens que estão aqui na barra de atividade, tá? Na action bar. Então, vamos lá. Coloca o cursor antes da última chave. Então, tá aqui. A gente está vendo que tem muita chave aqui. Deixa eu... Isso aqui. Eu vou fechar aqui o on create. Tá? Fechei o on create. Vou botar aqui a última chave. Então, última chave, enter, várias vezes. Eu vou programar aqui. Então, vamos lá. Arroba override. Quem que eu vou fazer aqui? O public boolean, né? Boolean, on create, né? E aí, on create options, menu, né? Então, o estado de criação do menu de opções. Ele vai usar a classe menu, menu, e aí eu vou precisar de um objeto, né? Eu vou dar um Alt Enter para importar. Vou criar aqui o meu objeto menu mesmo. Alguém vai falar assim, por que você não usou mmenu? É porque o menu já está, né? Tudo bem? O menu já está aí. Então, eu vou apertar o Enter aqui. Opa, cadê a chave? A chave aqui. Vou apertar o Enter. Tá bom. Tá, a chave está aqui porque ele... O override eu comecei antes, né? Então, vamos lá. Aqui. Vou usar o que? A classe menu inflator. Menu inflator, que é para inflar o menu. Ctrl espaço de novo, ó. Tá vendo? Ctrl espaço não vai dar o menu. Então, eu vou colocar aqui, menu inflator. Tá? Por isso do M agora, né? Recebe get menu inflator. Então, esse objeto recebe pega o menu inflator. Então, o meu menu inflator, ele vai inflar um recurso do menu, que é o save. Muito bem, eu não tenho o save menu. Tá? Não tenho o save menu. Dentro da pasta, eu acho que eu não criei esse save menu. Eu vou ver daqui a pouco. E aí vai usar o nosso objeto menu. Então, eu não tenho uma pasta, estou desconfiado que eu não tenho uma pasta chamada menu. Vamos ver?
venho aqui, realmente eu não tenho, observa, eu não tenho aquele recurso da pasta menu. Então, eu vou fazer o seguinte, botão direito aqui, New, Android Resource Directory, vai ser o quê? Menu. O nome do diretório vai ser menu. Ele vai ter valores do tipo quê? Menu. Ok. Então já tem a pasta menu, mas eu não tenho o quê? Eu não tenho o save menu, né? Então, eu vou criar aqui dentro dessa pasta o arquivo do save menu. Então, botão direito aqui, new, menu resource file, menu resource file. Qual que é o nome? Save menu. Então, save menu, ok. Então, ele vai preparar aqui, né, o menu. Eu vou dar um split porque eu vou fazer o código dele aqui. Bom, então, vou fazer aqui o menu que está faltando para a gente. O que nós vamos fazer aqui? Nós temos aqui, vamos fazer um item de menu. Então, vem aqui, menu já está aqui, então item, Android ID, qual vai ser o nome dele? Action, vou dar um nome para ele, Action, underline, menu save, tá? O nome dele. Vamos colocar para ele um ícone, vai ser o ícone save, tá? Ícone save. O título dele vai ser save, tá? Salvar, né? Deixar chapado mesmo no código, né? Save. E show as action, eu vou colocar if run. Então, tá, não sei se você acabou percebendo, né? Que ele mudou aqui, já está o nosso save. E aí eu faço o quê? Fecho esse cara aqui, está feito o menu. Bom, save menu, a pasta menu. Vamos voltar aqui, repara que já vai tirar o erro que a gente tem aqui. Agora, ele cria o menu, certo? Certo? Está criado o menu. Então, eu vou ter que fazer o quê? Retorna true. É um booleano, né? Então, retorna true. Então, retornou true, quer dizer, o menu tá pronto, está criado. Aí o que acontece? Esse menu, ele tem um item, né? Óbvio, só tem um item. Eu tenho que programar o que vai acontecer quando eu tocar no botãozinho lá, no ícone de save. Quando eu tocar nesse cara, né, nesse item de menu, ele tem que fazer o quê? Salvar. Então, eu vou construir, então, na sequência aqui, né, antes da última chave, vou construir o quê? O item que é selecionado. Então, override, eu vou sobrescrever uma funcionalidade que é pública também, public, do tipo boolean, que é o onOptions, item selected. Tá? Ele vai precisar o quê? De um menu item, menu. E aí eu vou dar o nome para esse objeto de item. E aí vai ter que fazer um processamento. O que vai acontecer aqui dentro? Dentro desse processamento aqui do onOptions item selected. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar o switch, lembra do switch? Nós usamos aqui já nesse código hoje, que é o escolha item, get item ID, quer dizer, vou pegar o ID do item, que a gente já sabe que é o item, né? Get item é esse nome aqui, ó, action menu save, né? Então é esse nome aqui, esse ID que eu vou pegar aqui. Vou fazer um processamento, né? Então switch, pego o ID, entre duas vezes, vamos fazer aqui case, né, caso, o RID vai ser o que? Action, menu save, ele vai fazer um processamento. Qual que é o processamento? Save product. Save product, aí retorna true. True. Por via das dúvidas, né, eu vou colocar o valor default aqui. Então, eu vou apertar o Enter, vou colocar aqui um default. Default vai ser o quê? Retorna da superclasse, né, super, o onOptions item selected. Item. E aí, ponto e vírgula. Muito bem. Com isso, acredite, nós terminamos essa classe. Oi, pessoal.
Você está vendo aqui esse aviso? Ele é importante para o meu trabalho. Então, peço sua ajuda. Curte, compartilhe com seus amigos, faça comentários. Assim você está ajudando a mais pessoas a receberem esse tipo de conteúdo. Que programação, né? Você pode encontrar em vários locais, né? Vários canais falando disso, mas essa proximidade aqui do professor com você é muito importante. Então não esquece, ó, curte, faz um comentário para a relevância do meu trabalho aparecer, tá bom? Obrigado aí.